Qual as 5 fases mais difíceis dentro do casamento? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar a respeito das 5 fases mais difíceis dentro de um casamento. Esse estudo, ele é baseado, um estudo da psicologia, onde observou, muitos casais e foi percebendo que existe 5 fases muito difíceis dentro do casamento para qualquer, relação. Vamos à primeira fase? A fase do estágio de percepção. Essa fase, ela acontece entre os 6 primeiros meses até 1 ano de casado. Essa fase, ela permeia, ali a respeito de a paixão, ela acaba, começa a adaptação da vida 2 e dessa forma acaba gerando ali alguns desentendimentos e sendo necessário fazer alguns ajustes. Afinal de contas, esse casal ele estava acostumado a estar junto em momentos alegres, nos passeios, no final de semana. Agora esse casal divide uma casa, convive 24 horas, divide projetos, planos, um lar, todas essas responsabilidades. Então, é claro que vai exigir muito mais adaptação e maneiras de ajustar e lidar com este casamento. A segunda fase mais difícil é a fase da zona de conforto. Ela acontece por volta de 3 a 4 anos de casado. E nessa fase, os pombinhos, os casados, estão ali, às vezes, vivendo na zona de conforto. Então, já está tudo estabilizado, já estamos casados há 4 anos e acaba deixando com que o dia a dia interfira na relação do casal. Então, neste momento, o casal ele deixa de ter, às vezes, lazer, deixa de ter comunicação, a intimidade ela diminui e acaba vivendo, muito ali na zona de conforto. Já conquistei mesmo, já casei. Às vezes, nessa fase, um dos parceiros começam a deixar de se cuidar, de se valorizar, de querer estar bonito, de querer estar bem apresentado por outro, porque acredita, que já está casado e que não é mais tão importante ter a questão da conquista. Então, por isso que essa fase é chamada de zona de conforto. A terceira fase mais difícil que um casamento enfrenta é a fase da coceira, Então, essa fase acontece ali por volta de 5 a 7 anos e essa fase traz algumas decisões muito importantes dentro da relação. O casal aqui muitas das vezes vive no automático, afinal de contas já estão numa relação mais estabilizada e vem a decisão, às vezes, de ter ou não ter filhos, vem a decisão de comprar ou não um imóvel, vem a decisão, às vezes, até de mudar de emprego, e isso traz alguns desconfortos. Afinal de contas, esse casal acredita que já estava no automático, que já estava tudo muito tranquilo, e agora vem essas decisões que são necessárias dentro da relação, fazendo com que o casal precise ainda mais de comunicação, de união e que saibam definir quais são os passos, os projetos, os sonhos que são dos dois e que vão precisar de uma certa decisão de ambas as partes. A quarta fase é a fase do estágio difícil. Essa fase acontece mais ou menos por volta de 10
a 15 anos de casado. Nessa fase, as responsabilidades do casal, elas estão muito mais fortes, muito mais presentes. Aqui nessa relação já tem filhos, às vezes já tem netos e as responsabilidades só aumentam. Então o casal precisa aqui estar muito conectados, até mesmo por conta da criação e das demandas dos filhos que vão acontecer. Então é importante que o casal saiba passar por essa fase e que não deixe, né, os problemas dos filhos, dos netos, de outras pessoas interferir na demanda dos dois, nos dois como casal, como união. Isso é muito importante de se observar. E a quinta fase é a fase da crise da meia-idade ou do divórcio grisalho. Essa fase ela acontece por volta de 20 a 30 anos de casado. O que acontece aqui? Alguns ajustes que o casal precisa ser feito. Primeiro, às vezes esse casal está vivendo a síndrome do ninho vazio. Os filhos cresceram, casaram, foram viver as suas próprias vidas e o casal se vê sozinho de novo. Outra coisa que acontece muito nessa fase é que às vezes um dos dois, ou até mesmo os dois, para de trabalhar, já entra na aposentadoria. Então, nessa fase, o casal às vezes se sente sem função, não tem mais filhos para cuidar, não tem mais trabalho para desenvolver e os dois se vê ali 24 horas por dia tentando fazer dar certo e às vezes não tem mais aquela necessidade em estar junto. Acredita que tudo o que eles podiam ter feito já foi feito e que agora eles não têm mais função, como se eles fossem descartáveis. Então, neste momento, o casal precisa ter muita união. O casal precisa entender que agora eles precisam olhar somente para eles, fazer coisas a qual eles faziam no namoro e resgatar toda essa relação. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Se você gostou, deixe aqui abaixo suas dúvidas, seus comentários, curta esse vídeo, encaminha para todo mundo e eu te espero num próximo vídeo. Até mais!